Eu saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor, amém? Amém. Aleluia. É uma honra estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra de Deus nesta noite. Irmãos, a passagem que eu vou falar esta noite está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Vou pedir para você manter sua Bíblia aberta, que eu vou usar alguns textos, aí você pode me acompanhar. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27, amém? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aleluia. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, usa-me como instrumento Teu nesta noite, Senhor. Prepara o coração de cada um aqui nesta noite, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor. Põe as Tuas palavras na minha boca, Senhor. É Tua semente, Senhor, é Tua seara, Tu que faz crescer a semente, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos isso. E já te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esse texto é um texto conhecido, né? Creio que alguns aqui já devem ter escutado vários sermões sobre esse texto. E eu queria primeiramente dar o contexto, né, desse texto. E esse texto, na realidade, é a conclusão do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte se inicia no capítulo 5 e vai até o 7. E Jesus, no Sermão do Monte, ele começa dizendo sobre as bem-aventuranças. Um exemplo é capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E fala outras bem-aventuranças. Fala também sobre a luz do mundo, fala sobre a lei, que Jesus não veio para revogar a lei, mas sim para fazer cumprir aquilo que nós não conseguíamos. Jesus veio acrescentar a lei sobre a lei do adultério, por exemplo, na qual ele diz que não adulterarás, mas ele diz, não somente isso, se você olhar para alguma mulher com desejo impuro no seu coração, na realidade você já adulterou com ela. Jesus vai dizendo isso e vai praticando outras exortações, outras linguagens que ele vai explicando aqui no Sermão do Monte. Fala sobre ajuntar tesouro nos céus, onde a prata nem a traça corroem, e fala sobre luz e trevas, dois senhores, fala sobre juízo, incita a orar as duas estradas. Ele fala também sobre os falsos profetas, aqueles que vêm para enganar a igreja, aqueles que vêm para destruir a igreja, e fala que nós conhecemos os falsos profetas através do fruto. Pelo fruto conhecereis os falsos profetas. E no capítulo 7, chegando quase no texto que nós lemos, uma parte muito interessante, muito conhecida, diz assim, capítulo 7, 22 ao 23. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome nos expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres, em Teu nome não lhe direi explicitamente, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. E chegamos ao texto onde nós lemos, Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Jesus, para concluir o Sermão do Monte, ele usa essa ilustração, ele usa essa comparação do homem prudente e do homem insensato. O homem prudente, ele diz, é todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica.
Este homem construiu a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Esse texto, o interessante é que a casa pode ser comparada à nossa vida, e a nossa vida é uma jornada, é uma caminhada aqui nesta terra. O pastor já disse isso aqui. É uma caminhada nesta terra. E a rocha é a palavra de Jesus, que ele já tinha proferido no Sermão do Monte. Mas, trazendo para um contexto mais amplo, trazendo para um contexto mais geral, a palavra de Deus é a rocha. Jesus Cristo é a rocha na qual ele nos chama a construir a nossa casa sobre a rocha, uma rocha que é inabalável, uma rocha que é imutável, uma rocha que nunca muda. Jesus nos chama a construir a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha, que é uma rocha inabalável. O interessante é que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus, ouvir Jesus sobre o Sermão do Monte não é o bastante. Jesus vai dizer: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é comparado a um homem prudente. A diferença entre o homem prudente e o homem insensato é apenas essa. O homem prudente, ele ouve as palavras de Deus e as pratica. E o homem insensato, ele não faz isso, ele também ouve as palavras de Deus. Ele vem para a igreja, ele ouve a palavra, mas ele não as pratica. A palavra de Deus não causa mudança na vida dele. A palavra de Deus não causa transformação na vida dele. A palavra de Deus, ele pode vir para domingo, pode vir terças-feiras, que é uma bênção, mas a palavra de Deus não muda a vida dele. Ele continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia desde o início, desde antes de Jesus o resgatar. Esse não é comparado a um homem prudente, esse é comparado a um homem insensato, aquele que constrói sua casa sobre as vãs filosofias desse mundo. Colossenses 2,8 vai nos dizer o seguinte: cuidado que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Muitas vezes nós temos nos deixado ser enredados pelas vãs filosofias deste mundo, pelas vãs sutilezas, pelas facilidades desse mundo que ele nos dá. A fé, ela tem que ter uma prática. A palavra de Deus tem que te mudar. Não adianta, meu irmão. Aqui, eu acabei de ler no capítulo 7, versículo 22 e 23, e diz assim: muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Expelir demônios é uma bênção. Pregar é uma bênção, cantar é uma bênção, estar na casa do Senhor é uma bênção todo domingo, é uma dádiva que Deus nos dá. Mas isso não é garantia que o Evangelho está sendo pregado nas nossas vidas. Isso não é garantia que nós temos intimidade com Deus. Jesus vai dizer: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Uma coisa interessante que eu vi sobre esse texto, da parte de cima, é que esse conhecer não é conhecer de ter conhecimento, porque ele é Deus, ele conhece todas as coisas, mas é um conhecer do Antigo Testamento, é um conhecer de ter relação íntima com a outra pessoa. Por exemplo, Adão conheceu Eva, Abraão conheceu Sara. Esse conhecimento, na realidade, é relacionamento íntimo. Então, Jesus está dizendo aqui: nunca vos conheci, mas esse conhecer não é de conhecimento, mas sim de nunca tive intimidade contigo. Apartai-vos de mim. Apenas ouvir não é garantia. Apenas estar aqui na igreja não é garantia. Apenas estar aqui na frente não é garantia. O que é garantia é frutificar no Espírito. E o que é frutificar no Espírito? Gálatas 5, 22, 23 vai nos dizer assim: mas os frutos do Espírito são amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos do Espírito que, na realidade, os falsos profetas não conseguem mostrar.
Esse é os frutos do Espírito que, na realidade, os verdadeiros cristãos mostram a cada momento, a cada instante. Exalam um bom perfume de Cristo quando você chega perto de um bom cristão, quando você chega perto de um cristão verdadeiramente, porque ele edificou a sua casa sobre a rocha, porque ele edificou a sua vida sobre a rocha viva, que é a palavra de Deus, uma rocha imutável, uma rocha que não muda, uma rocha que não são as vãs sutilezas, as vãs filosofias desse mundo que nos ficam indo em redor. Uma coisa interessante é que, mesmo estando fundamentado na palavra de Deus, mesmo que você venha para a igreja, mesmo que você realmente seja um verdadeiro cristão, mesmo que você busque frutificar no Espírito, mesmo assim, você não vai ter garantia de não passar sobre a chuva, não passar sobre transbordar os rios, não passar sobre fortes ventos que vão abalar a sua casa. O Evangelho em nenhum momento garante que você vai passar essa vida sem problemas. Na realidade, é até o contrário. 2 Timóteo 3 vai nos dizer assim, 2 Timóteo 3,12, Paulo vai nos alertar sobre uma coisa e ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Na realidade, quem quer viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser perseguido, porque não se conforma com as vãs sutilezas e filosofias deste mundo. Porque ele não se conforma em agir conforme o mundo manda você agir. Porque ele está fundamentado na palavra. Porque a palavra de Deus é a sua única regra de fé e prática. O interessante do apóstolo Paulo, ele vai dizer outras coisas muito interessantes, é sobre ele falou que vão ser perseguidos, né? E uma coisa muito interessante é que muitas pessoas, muitos teólogos, discutem sobre o que era o espinho na carne de Paulo. E o nosso pastor aqui já disse uma vez que a visão teológica dele é que o espinho na carne de Paulo, na realidade, eram as perseguições que ele sofria. Que, na realidade, eram os açoites que ele levava por causa de Cristo, por causa de não largar o Evangelho. Que, na realidade, ele já foi apedrejado, ele já sofreu um naufrágio, e ele não largou Cristo. E olha só o que diz, 2 Coríntios 12, do 9 ao 10. Paulo, ele vai dizer assim: então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando sou fraco, então é que sou forte, porque Jesus vai agir no momento em que você é fraco. Na onde você é fraco, é ali que o Espírito Santo de Deus quer agir, é ali que ele quer agir. O interessante sobre as perseguições também, Paulo vai nos dizer, e não somente isso, em Romanos 5, 3 ao 4 vai dizer, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A esperança de Paulo, na realidade, estava na palavra de Jesus, onde ele diz que a casa não vai cair, onde ele diz que, na realidade, pode vir chuvas, pode vir transbordar os rios, pode vir sofrer fortes ventos que abalam com ímpeto as fundações da nossa casa. Mas a casa não cai porque a casa está fundamentada na palavra de Deus. Davi vai nos dizer em Salmos 34, 19 assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Continuando, Davi mesmo vai dizer no Salmo 34, 25: fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando nós estamos fundamentados na palavra de Deus, quando nós nos colocamos e construímos a nossa casa, a nossa jornada, a nossa caminhada sobre a palavra de Deus,
Não importa o que passe sobre as nossas vidas, porque nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Não estou dizendo que você não deve orar por cura, como o presbítero aqui disse. Não estou dizendo que você não deve orar por ter um emprego melhor, para Deus abrir uma porta, não é isso. Mas quando você está em Cristo Jesus, nada disso importa. Paulo vai dizer em Filipenses 1, 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus vai nos ensinar no Sermão do Monte a não se preocupar com o que vem, mas não se preocupar com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, mas sim se preocupar em buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mas sim se preocupar em colocar a palavra de Deus, no colocar na rocha, construir a nossa casa, a nosso fundamento sobre a rocha que é a palavra de Deus. Essa é a esperança, essa é a certeza que a casa não vai cair, que Davi, Paulo, Pedro, todos os apóstolos, todos os grandes heróis da nossa Bíblia, da nossa jornada aqui, dizem para nós. Em contrapartida, nós temos o homem insensato, né? O homem insensato. E esse insensato, eu fui pesquisar, ele significa um homem louco, porque ele ouve as palavras de Deus, mas ele não as pratica. Ele ouve as palavras de Deus, ele vem para a igreja, ele pode até dizimar, pode até pregar, mas ele não as pratica, ele não as coloca em prática. Este homem, Jesus vai dizer que ele é o homem louco, ele é um homem insensato, que construiu essa casa sobre a areia, sobre algo móvel, sobre as vãs filosofias deste mundo. E vai cair a chuva, vão soprar os ventos, vão transbordar os rios, e ela desaba. E ela desaba, sendo grande a sua ruína. Grande mais seria a ruína ainda no dia do juízo, né? No dia onde haverá choro e ranger de dentes da parte dos ímpios, da parte daqueles que não se achegam a colocar a casa, a caminhada sobre a rocha que é a palavra. Tenhamos cuidado, irmãos, em construir a nossa casa, a nossa jornada, sobre a rocha que é imutável, sobre a rocha que não muda, sobre Cristo Jesus. O mundo hoje nos cerca com filosofias, o mundo hoje nos cerca com tantas coisas, e o interessante, acho que aqui já foi dito isso, mas eu não me lembro quem disse isso, é que um cristão, ele nunca se afasta, você nunca vai ver um cristão verdadeiramente ele pregando no domingo, cantando no domingo, estando aqui, trabalhando na igreja no domingo, e na segunda, já se desviando, na segunda, em adultério e cair assim rapidamente. Na realidade, o que acontece é que as vãs sutilezas, as vãs filosofias vão afastando você da palavra de Deus. E um passo a cada dia, você vai se afastando da palavra. Assim como uma casa é construída de tijolo por tijolo, você vai se afastando cada dia mais da palavra de Deus, da rocha que é a palavra, da rocha que é Cristo Jesus. E aí sim, o diabo, e aí sim, a sua própria carne começa a te tentar. Aí sim, você vai começar a pecar. Aí sim, você vai começar a estar em erro, em problemas. As vãs sutilezas e filosofias desse mundo, elas não entram de uma vez só, elas entram a cada pedacinho, a cada dia que você deixa de orar, a cada dia que você deixa de ler a palavra de Deus, a cada dia que você deixa de buscar a face, buscar a glória do Senhor na sua vida. Construa sua casa sobre a rocha. Construa sua casa sobre a rocha que é imutável. Construa sua casa sobre uma rocha que é Cristo Jesus, que nem mesmo a morte pode nos separar, nem mesmo a morte pode aguentar o poder de Cristo Jesus. Nós cantamos isso aqui, porque a morte não conseguiu resistir e Jesus ressurgiu da morte. Uma coisa interessante é Romanos 8, vai nos dizer que... Calma aí. Romanos 8, 38 a 39 diz assim:
porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é a certeza que a casa não cai. Esta é a certeza que Jesus nos dá, que através das tempestades que nós vamos atravessar, que através das perseguições que nós que queremos viver piedosamente em Cristo Jesus, vamos sofrer. Mas esta é a certeza que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte para o cristão é algo ruim, porque quando a morte vem, nós estamos indo para um encontro direto com o Pai. Nem mesmo a morte pode te afetar, nem mesmo a morte pode colocar em xeque a sua casa, o seu fundamento, que é a palavra de Deus, o seu fundamento, que é Cristo Jesus, sobre as nossas vidas. Paulo tinha essa certeza, e o apóstolo Paulo é um apóstolo que me chama muita atenção, porque ele era um judeu, ele era um fariseu, que perseguia a igreja, que perseguia aqueles que eram do caminho. E Jesus o transforma, Jesus o chama, e esse homem, o perseguidor, aquele que concordou na morte do primeiro mártir, que foi Estevão, esse homem se tornou o maior pregador aos gentios, e por causa dele várias igrejas no Ocidente foram plantadas. E esse homem sofreu perseguições, tanto dos cristãos que não acreditavam na sua verdadeira conversão, tanto dos judeus que agora que ele passava para o outro lado o perseguia. Esse homem sofreu açoites por Cristo, esse homem foi preso por Cristo, esse homem teve um naufrágio por Cristo, esse homem foi apredejado por Cristo. Ai, peço perdão. Ele foi apedrejado por Cristo. E mesmo assim, nada disso o impediu de continuar, de seguir mais uma milha, de pregar o evangelho para outras pessoas, de plantar igrejas, de continuar pregando. Ele não importava com nada. Ele parecia louco, mas ele era louco por Cristo. Ele era louco pela palavra de Cristo. Ele era louco pelo que Cristo fez e mudou na vida dele. Que nós possamos ser loucos como Paulo foi louco. Que nós possamos ser loucos aos olhos do mundo quando nós falamos, eu creio na Bíblia, eu creio em Cristo Jesus, eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos, eu creio que ao terceiro dia a morte não conseguiu segurar Ele foi assunto aos céus, está lá à destra do Pai e Ele vai voltar. Eu creio nisso. Que nós possamos ser loucos aos olhos do mundo e pregar o evangelho a toda criatura, que nós possamos ser loucos aos olhos do mundo e exalar o bom perfume de Cristo nas nossas ações, exalar o bom perfume de Cristo onde nós estamos, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, que nós possamos vir à igreja, venha à igreja, mas venha à igreja e seja transformado pela palavra que aqui é pregada. Que nós possamos sair da igreja cheios do Espírito Santo e confrontados com o nosso espírito confrontado dentro do nosso coração, dos nossos pecados, dos nossos erros. Que nós possamos nos dobrar de joelhos e confessar Jesus como o único Salvador, porque essa é a garantia. A garantia não é pregar, a garantia não é você expulsar demônios, a garantia não é você lançar a mão sobre alguém e esse alguém ser curado. Nada disso é garantia, isso é bênção de Deus, isso é a glória de Deus. Mas uma vez eu vi no Instagram que, sobre esse mesmo texto, né, de Mateus, do 23 me perdi. No Mateus, do 22 ao 23, e ele diz assim, é possível você fazer coisas grandes para Deus, mas nunca ter o conhecido, mas nunca ter intimidade com Deus. É possível você vir à igreja e nunca ter conhecido a Cristo Jesus. É possível você vir à igreja e mesmo assim você nunca ter o evangelho transformado aqui dentro. Irmãos, para encerrar essa palavra, eu queria falar Tiago. Abra comigo Tiago, por favor. Tiago, capítulo 1, do 21 ao 25. Tiago é uma carta
bênção demais nas nossas vidas, porque Tiago nós conseguimos tirar exemplos práticos do que devemos fazer. Tiago é uma carta muito prática e muito curta. Tira um tempo para ler Tiago, tira um tempo para ler toda a Bíblia, né, irmão? Mas Tiago é uma carta que você consegue ler e aplicar assim que você acaba de ler. Tiago, capítulo 1, do 21 ao 25, eu vou ler, mas estejam atentos. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em que vós é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo esquece de como era a sua aparência. Verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Irmãos, que nós possamos praticar a palavra de Deus, que nós possamos ser esses homens prudentes, essas mulheres prudentes que Jesus diz, e eles edificaram a casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, pois eles não apenas ouviram a palavra de Deus, pois ela não entrou por aqui e saía por aqui, como minha mãe costuma dizer, ela entrou e fez mudança, ela entrou e foi transformado o que era aí dentro para algo novo, e o que era o homem velho foi crucificado com Cristo. E agora quem vive aí não é mais você, mas é Cristo Jesus. Que nós possamos ser loucos aos olhos do mundo, mas bem-aventurados aos olhos de Deus. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para trazer hoje. Espero que o Espírito Santo tenha testificado no coração de vocês, que nós possamos sair daqui e ser operosos praticantes da palavra de Deus, e não apenas ouvintes negligentes. Amém? Vou passar a palavra para o presbítero Zé Otávio. Amém?